São 20h11. Declaro aberta a 33ª reunião ordinária virtual do Rotary Club de Copacabana, no período 2020-21, solicitando uma saudação rotária à bandeira nacional. Convido o nosso diretor de protocolo, José William, para o protocolo da reunião. Muito bem. Companheiros, companheiras, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito bem. Na tribuna virtual, William de Oliveira, classificação, tabelião, 22º ofício de notas, para fazer o protocolo desta noite. Hoje estamos realizando a nossa 33ª reunião ordinária virtual do ano rotário 2020-2021, tendo como presidente do Rotary Internacional o companheiro do Rotary Club de Herstum, Luemburg, Alemanha, distrito 1940, Holger Knack. Ele é primo do nosso querido José Otávio Knack. Como governadora do distrito, nós temos a nossa companheira do Rotary Club Campos do Jordão, Cacima Campanha. E como presidente do nosso clube, a companheira Cleonice Datum. Com o lema do atual período, o Rotary abre oportunidades. Como o Rotary abre oportunidade, eu quero agradecer a oportunidade que vocês me dão aqui para agradecer as mensagens, que foram muitas, de aniversário da Celinha. Ela agradece, eu também agradeço a todos os companheiros. E quero também... O que foi isso? Espera aí. Quero informar que a formação da mesa está ao centro a nossa querida Cleonice e ao redor dela todos nós. Um beijo para todos. Devolvo a palavra, Cleonice. Muito obrigada. Parabéns pelo protocolo e fiquei muito feliz de você falar sobre a mesa presidencial. Agora eu passo a palavra para o companheiro Isaac Adid para fazer o companheirismo. Boa noite, companheiros. Na tribuna virtual, Isaac Adid, sócio representativo do Rotary Club Copacabana, na antiga classificação de roupas femininas representação. Os aniversariantes do mês de abril, com muita alegria, ontem, como já acabou de ser citada, Célia, esposa do companheiro José William, que recebeu parabéns de todos do clube. Ontem, dia 4. Dia 15, aniversaria o nosso companheiro Robert Nigri. E eu nunca deixei de citar que meu neto Guilherme, mais velho, também aniversaria. E dia 18 de abril, aniversaria Isaac Adid, esse que vos fala. No dia 30 de abril, o nosso companheiro Eduardo Mair. Então, esses são os aniversariantes de abril, e o companheirismo, nesse momento, não tem muito a acrescentar, ou nada a acrescentar, então vou devolver a palavra ao presidente. Então, agora, eu gostaria de usar a palavra para, em primeiro lugar, relacionar, porque fica mais complicado para o nosso protocolo, as pessoas presentes na reunião. José de Oliveira Filho, companheiro do Rotary Club Taubaté União, que é o nosso professor do curso Copacabana e o Taubaté União patrocinam, e também com o apoio do Jequitibá, Caçapava Jequitibá e do Rotaract Nova Iguaçu Leste, da inclusão digital, do qual nós temos alguns companheiros aqui do clube, o José Otávio, que já participou de algumas aulas, e o Isaac Adid, que é aluno já 100%, e o nosso próximo presidente, Francisco Wilson. Então, eu quero aproveitar, viu, Francisco Wilson?
você que é o próximo presidente, que já autorizou continuar a nível de clube, que hoje o projeto é a nível distrital. Nós vamos continuar o ano que vem a nível, o próximo período a nível de clube. O nosso governador eleito, Cláudio, está aí, já sabe que é um projeto da Comissão de Projetos Humanitários do nosso clube. Também falar da presidente Ivone Chalfun, do Rotary Clube Rio de Janeiro, Rocha Miranda, da nossa 100% companheira Ciomara de Castro, presidente do Rotary Clube Caçapava, Jequitibá, da Ingrid Leal, que é a nossa palestrante de hoje e pertence ao Rotaract Nova Iguaçu Leste, da Patrícia Leal, que é do Rotary Clube Nova Iguaçu Leste, da Marlene Almeida, Rotary Clube Nova Iguaçu Leste, do Davi Luiz Ferreira, que é do Rotary Clube Rio de Janeiro, Rio Comprido e governador assistente, do Rubem Vieira, que é do Rotary Clube Nova Iguaçu Leste, e Daiane Varela, convidada da Ingrid Leal. Acho que eu, a princípio, não esqueci de ninguém. O Harrison Freitas, que também é companheiro do Rotary Clube Nova Iguaçu Leste. Bom, acho que agora eu não... E, naturalmente, a presença dos nossos governadores, Pedro Durão e Cláudio Zinger. Gostaria também de falar que... Só um minuto. De informar a todos que ontem eu recebi do nosso governador eleito, Cláudio, para entrega aos companheiros do clube, o PIN, que está lindíssimo, de excelente qualidade, com o lema Rotário 2020-22, servir para transformar vidas, que ele está presenteando todos os companheiros do clube, inclusive ao nosso próximo presidente, Francisco Wilson, que solicitou mais de um. E eu estou fazendo o seguinte, como estão as revistas rotárias aqui, de janeiro a março do atual ano, e o calendário presenteado pelo companheiro William, a todos, eu vou juntar todos tudo que tem que ser entregue, as revistas, o calendário e o PIN, e vou organizar para entrega aqui na Zona Sul, que talvez eu mesma saia com o carro e entregue, e ver como eu vou fazer para disponibilizar para os companheiros da Barra. Entendeu? Assim como foi feito com o panetone enviado pelo clube, pelo ex-presidente Fernando Vieira. Essas são as notícias que eu gostaria de dar hoje. E agradecer a todos que estão presentes, prestigiando a Ingrid. Agora nós vamos passar o ponto alto da nossa reunião e eu vou fazer a apresentação da minha convidada, a Ingrid, que é a palestrante da noite. A Ingrid é publicitária, formada pela ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, empresária na Inovaram Consultoria e Capacitação. Lá ela atua como diretora de arte. Está em Rotaract desde 2015. No período 2018-2019, foi presidente do Rotary Club, do Rotaract de Nova Iguaçu Leste, clube parceiro do nosso clube, em ações com a juventude. Então, eu passo a palavra agora e solicito a Ingrid que abra o seu microfone e dê o início à sua palestra, o impacto do Rotaract na vida profissional. Boa noite, muito obrigada, Cléo, pela apresentação. Queria primeiro agradecer ao convite, né, do clube, e principalmente a Cléo, pelo convite para eu dar a palestra aqui, e vou dar início compartilhando a minha tela. Desculpe, eu esqueci de avisar, Ingrid, que essa palestra, desculpe, era para ter sido feita o mês passado, que foi o mês dedicado a Rotaract. Mas, como não houve possibilidade, então ela passou para a primeira sem semana. problema. Não teve problema nenhum. Ok. Deixa eu compartilhar aqui direitinho. Agora é outro papo. Mostrando para vocês. Já está aparecendo? Ainda não? Não. Agora sim. Agora foi, né? Bom, deixa eu apertar aqui. Bom,
Vamos começar falando sobre, lá no comecinho, né? Sobre, pronto. Sobre, vamos lá na essência, vamos no jovem. O que é o jovem, né? Que está entrando no Rotaract, que está em idade de Rotaract, né? Que está entre 18 e 30 anos. O que essa pessoa está pensando? A gente pensa muito, tem muitas coisas no período que a gente está em Rotaract que estão fica um pouco nebuloso, sabe? Fica um pouco nebulosa a nossa mente nesse período. Porque a gente fica muito nessa questão de não vou ter tempo, nunca tenho tempo, eu estou me formando, estou fazendo faculdade ou estou estudando. Eu preciso conhecer gente, preciso, né, montar o meu networking, preciso buscar oportunidades de trabalho, preciso me desenvolver. Todas essas questões assim que realmente pegam, né? Que impactam quando uma pessoa está se formando, que é justamente nessa idade. E eu ainda, né, acabo que tô nessa ainda, né? E aí o Rotaract vem e fala para você assim, aqui você pode desenvolver o seu trabalho em grupo, você pode desenvolver a sua área do conhecimento, que foi escolhida, né, pela sua faculdade, pelo seu trabalho, enfim, de acordo com o seu perfil. Aqui você, dependendo de como for o clube, né, da quantidade de pessoas, do perfil das pessoas, né, você vai definir um ambiente de trabalho, uma linha de ações, enfim, esse tipo de coisa. Então, assim, tudo isso ele deixa a gente que está, assim, eu já estou um pouco mais para frente, né? Mas foram sentimentos que quando eu entrei em Rotaract pesaram, sabe? A gente quando entra pensa muito nisso. E não só a mim, quanto a outros companheiros que estavam comigo lá naquele período de comecinho. Mas, enfim, e sobre o que a minha experiência, né? Que a gente pode avaliar, né? Analisar as experiências de quem está com a gente, mas a gente só pode realmente falar sobre o que a gente vive. Então, eu cheguei no Rotaract por meio da minha mãe, Patrícia Leal, né? Que está sempre aí presente. E, enfim, eu vi que ela começou a estudar Rotary, né? E fiquei, vamos lá, vamos avaliar. Será que vale a pena entrar? Será que eu vou participar também? E aí participei de uma reunião, ainda meio, né, desconfiada, pensando, né, o que é Rotary, vendo que era trabalho social, me perguntando, né, o que era aquele monte de jovem junto. As pessoas falavam de uma reativação do clube, então eu senti que era muito importante, né? Muitos associados mais antigos do Rotary Padrinho falavam, né, com muita emoção do trabalho do jovem, de envolvimentos, enfim. E aí, ao longo do tempo, vamos dizer aí, né, ali no comecinho, em 2015, eu estava começando a faculdade também. E aí eu fui vendo, né, aquela questão de não tenho tempo, não vai dar tempo, eu tenho muita coisa para ler, eu tenho muita coisa para estudar, tem prova, tem, enfim, um monte de coisas novas acontecendo e fica na cabeça, não vou ter tempo, não vou ter tempo. Porém, todas as propostas que foram dadas eram muito interessantes, porque eu vi ali, além de ver pessoas que queriam participar, né, de trabalhos sociais, realizar ações e afins, eu vi ali uma oportunidade também de aperfeiçoar justamente a área onde eu estudei e trabalho hoje, que é
em Rotary é reconhecido como imagem pública, mas que, assim, é uma grande área de marketing dentro de Rotary. E com base nisso, fui, né, aplicando materiais que aprendi em salas dentro do clube, e isso é maravilhoso, porque, assim, muitas coisas que eu, por exemplo, se eu fosse testar isso dentro de uma empresa, ou dentro de um projeto paralelo, e não dentro de Rotary, isso ia ser, assim, poderia resultar como é que eu vou dizer? Não vou dizer que resultaria, por exemplo, ai, gente, qual o nome? Numa demissão, por exemplo, porque, graças a Deus, e eu vi os meus estudos, e todo o apoio que os companheiros e, e todas as pessoas que apoiaram nosso clube até hoje sempre nos ajudaram a não cometer erros que fossem irreversíveis. Mas, assim, algumas coisas que a gente aplica de comunicação, de teste, enfim, várias coisas assim, pode acabar acarretando em alguns errinhos, né? Mas deu tudo certo. E isso é muito importante, porque, enfim, a gente tem hora que até me falta a palavra, porque o quanto eu já aprendi nesse clube não tem livro que ensine, sabe? Sem problema. Mas não vamos esquecer, não. Aí eu queria mostrar para vocês, assim, a proposta dessa palestra, eu vou falar pouquinho agora, porque eu quero interagir mais com vocês, porque essas coisas sempre funcionam melhor quando a gente conversa, mas eu vou terminar de mostrar aqui, aí a gente conversa. Eu queria mostrar para vocês agora algumas imagens de alguns projetos que eu vou falar aqui. Esse aqui foi um projeto de visibilidade no trânsito, tô doida, de educação no trânsito, no qual a gente fez parceria, né, com um clube, com o Rotary de Copacabana. A gente fez, gente, eu me esqueci o nome dessa rua, mas enfim, foi ali Princesa Isabel com a Avenida Atlântica. Isso aí, foram nessas ruas que a gente juntou nosso clube, fizemos alguns materiais, distribuímos aqueles amarelinhos ali. Vocês conseguem ver meu mouse? Não sei, mas tá aqui, ó. Esses saquinhos aqui são saquinhos de lixinho de carro. Então a gente distribuía lixinhos de carro e cadarços amarelos, por conta de na época, a campanha ser feita com laços amarelos. Então a gente fez isso para dar visibilidade à campanha e as pessoas tomarem mais conhecimento. E aí, enfim, tiveram certos momentos que a gente abordava pessoas nas calçadas, tinham momentos que a gente abordava pessoas nos carros, né, para justamente distribuir os saquinhos. E teve, inclusive, um buzinaço também, em um certo momento. Que nessa hora eu não estava no local, eu estava resolvendo um outro pepino relacionado à nossa. Estava buscando algum material, mas que me disseram que foi bem divertido. E foi muito bom ver as pessoas realmente se importando com a causa. Eu vou mostrar para vocês outro também. Esse aqui foi o Eco Rotatur, que foi mais um projeto em parceria, tanto com o Copacabana quanto com o Rio Comprido, onde a gente, por meio de um projeto maior chamado Eco Rotatur, que ele tem algumas divisões, algumas ramificações, nesse caso era o cultural. Nele, a gente forneceu aulas de espanhol com uma professora que foi excepcional, ela super se dedicou à turma
E aí vocês conseguem ver como é que era a sala. Ela aqui, ó, nessa próxima foto, vocês conseguem ver melhor. Era assim, a gente punha os slides no telão e aí a gente ia lá, se divertia praticamente na aula. Era muito legal, foi muito divertido esse projeto também. E, enfim, aprendizado de, por exemplo, eu nunca atuei na área de ensino, dessas questões, assim, né, realmente de ensino, mas por meio de um projeto ganhei experiência nessa área, sabe? Porque mesmo sendo aluna, via, né, como a professora atuava, sempre estava junto a ela, resolvendo slides, enfim. E aí são coisas que, assim, são aprendizados que dentro de clube a gente vai só acumulando, para que em outros projetos a gente já saiba mais ou menos ter uma guia. Aí vou mostrar para vocês esse outro aqui também, que essa foi uma das edições, né? Só para não dizer que a gente só faz coisa séria, a gente faz brincadeira também, que é uma das coisas que a gente curte muito. Que por um bom tempo, né? As crianças ficaram aí nessa febre de fazer slime, de fazer pintura. Eu queria, inclusive, ter posto uma foto de pintura são ações bem emblemáticas no clube, porque aquele mocinho ali, ó, esse mocinho aqui, ele faz pinturas nas crianças que, enfim, ficam doidas. Mas, enfim, foi bastante divertido. E, por fim, gostaria de mostrar para vocês essa ação, foi feita uma colagem, né, com vários momentos, onde a gente visitou uma aldeia em Paraty-Mirim, e aí a gente conheceu, né, um pouco da história deles. Aqui embaixo a gente vê o pajé, que eu não me lembro quantos anos ele tem, gente, mas ele tem mais de 100 anos. Que a gente ficou assim, gente, mas o moço tá super, super lúcido, só, enfim, não tinha muita resistência física, né, mas estava super lúcido. E contando pra gente algumas coisas da aldeia. E aí, mesmo que a gente esteja, eu já esteja, né? Agora eu tô com 25. Falta aí 5 anos para acabar essa história de Rotaract e passar para a próxima fase. Mas, assim, eu tenho certeza que, mesmo que já esteja aí na reta final, o aprendizado nunca vai acabar. Porque a gente só acumula, vai só acumulando cada vez mais essas pequenas coisas, sabe? Quando a gente vê, são o quê? Desde 2015? Que mais de 5 anos, 5, 6 anos de experiência dentro de um clube, onde já atuei como imagem pública, como secretária, como presidente, e cada coisa, cada pessoa traz uma experiência nova. Enfim, é isso. Queria abrir, pode abrir já para perguntas, que agora eu quero saber o que mais vocês querem saber. Eu vou passar, então, para as perguntas, Ingrid. Em primeiro lugar, eu gostaria que você explicasse o que é o Rotaract. O Rotaract, ele é uma ramificação do Rotary que une jovens. Olha, faz muito tempo que eu não explico, por isso que eu estou travando. Mas, enfim, que une jovens de 18 a 30 anos e que precisam ser apadrinhados. Eu acho que hoje em dia isso já deu uma modificada, mas precisam ser apadrinhados por um clube de Rotary
e precisam ter, né, seus cargos, ter uma presidência, ter tesoureiro, ter companheiros para fazer as ações. E esse é o conceito que eu passo quando eu vou explicar. Ok. José Otávio, a palavra é sua. Obrigado, parabéns, parabéns, Ingrid. Muito bacana a sua colocação. É sempre uma delícia a gente ouvir um jovem falando. Para animar você, eu gostaria de dizer que há cerca de 2 reuniões do Rotary atrás, nós nos juntamos à reunião do Rotary Club de Recife, que, além de fazer 90 anos, recebia a próxima presidente, ou não sei se é a próxima, ou é a presidente eleita para a Rotary Internacional. E é uma mulher. E é a primeira mulher a ser presidente do Rotary Internacional. O Rotary, infelizmente, levou muito tempo para admitir mulheres. Era um clube essencialmente masculino, até que a Suprema Corte americana se posicionou de uma forma muito incisiva e, enfim, a coisa virou a partir do Conselho de Legislação, se não me engano, de 89, não é, Cláudio? Bem, mas o importante é que essa moça que fez a palestra e que se chama Jennifer Jones, ela é de um Rotary da cidade de Ontário, no Canadá. E ela, falando sobre a ascensão social da mulher, quer dizer, a participação da mulher na sociedade, ela preferiu dirigir a participação da mulher no Rotary. Enfim, eu acho que é uma expressão dela que reúne tudo. A participação da mulher oxigenou o Rotary. Mas o mais bonito, Patrícia, que diz respeito a vocês, é que ela disse a perspectiva de ingresso de mulheres em Rotary é promissora. Um levantamento feito recentemente mostrou que 50% dos membros dos Rotaracts mundo afora são moças. Quer dizer, o futuro do Rotary... Olha que o Rotary estava perdendo, hein? Como é que é? Olha que o Rotary estava perdendo aí até agora. Você já imaginou? Você já imaginou? Olha, quero vê-la aqui no nosso clube, com a permissão da minha presidente. Claro, com Era certeza. isso. Era isso. Não foi uma pergunta, mas eu achei que eu devia dividir isso com você. Fez muito bem, fez muito bem. Adicionou, tá certo. Estamos aí. O próximo é o nosso governador assistente e companheiro, Claudino Nóbrega. Claudino Nóbrega. Sim, falei, Claudino Nóbrega. Ingrid, Oi. quantos membros tem o seu Rotaract? Quantos são universitários? Quantos são de curso secundário? O curso secundário é tudo no mesmo colégio ou são de colégios diferentes? Essa é a primeira pergunta. A segunda é o seguinte: vocês já pensaram em se juntar a par na busca de ocupação para menores dentro de empresas? É um projeto que daria uma divulgação muito grande para um Rotaract. Pronto. Então, respondendo a sua pergunta, nosso clube ele foi fundado há, se eu não me engano, mais de 20 anos com certeza. Se eu não me lembro agora, se eu não vou conseguir te precisar, né, o segundo dígito ali, se são 23 ou se são 25, mas é por aí. Então, assim, como eu tinha falado, eu participei de uma reativação. Então, assim, realmente não são pessoas que vieram de um só lugar. Foi realmente um agregado de pessoas que eram
de uma formação original, não necessariamente uma formação original, mas que participavam de um Interact, por exemplo, que funcionava em paralelo, pessoas que se interessaram e quiseram saber mais sobre, pessoas como eu, que eu sequer sou de Nova Iguaçu, eu frequento, né, por conta de trabalho, e, enfim, são pessoas totalmente diferentes, não necessariamente são pessoas que se conheciam previamente, vindas de uma escola, de um trabalho, enfim. A gente brinca que a gente se juntou realmente por conta do Rotaract, a gente não tem nem como agradecer por isso, porque são amizades que a gente vai levar para a vida inteira. E sobre a PAR, a gente já fez parceria com a PAR anteriormente. Foi até um projeto que ele não foi continuado por conta, eu não vou... Depois eu posso te participar isso, mas ele foi descontinuado, não por nenhum problema, mas, se eu não me engano, a pessoa que emparcerava, né, que estava respondendo pela PAR, ela saiu de rota, eu não tenho certeza sobre isso. Mas, assim, a gente pode retomar esse contato, posso avaliar junto aos companheiros, enfim. Isso aí a gente pode resolver após a reunião, em outro momento. Patrícia. Espera aí, Cleonice. Eu tenho certeza que o Pedro está morrendo de vontade de falar uma coisa. Fala, Pedro, sobre Rotaract, em passado recente, outros Rotaract, o movimento, o que está acontecendo? Claudino. Você tá. Eu acho que a Ingrid já falou muito bem, mas o que nós temos para falar sobre o Rotaract é que ele agora vai ser, a partir agora de 1 de julho, vai ser elevado a clube normal. Os clubes de Rotaract que quiserem virar clubes tradicionais vão ter uma taxa reduzida, uma per capita reduzida, e poderão, eles viraram, têm o mesmo status rotaractiano, passa a ter o mesmo status de rotariano. E também, perante a Fundação Rotária, eles poderão fazer projetos também a partir do outro ano, do ano seguinte, eles já poderão apresentar projetos também junto à Fundação Rotária, que nem um clube de Rotary normal. Então, essa união do Rotary com o Rotaract, eu acho que é muito positivo, porque nós temos muito a aprender com esses jovens, né? Então, nós que achamos que sabemos tudo, tá? Cada reunião, cada encontro com esses jovens, a gente aprende muito, a gente tem muito a aprender com eles. E, por outro lado, eles também têm a aprender com os rotarianos, pela experiência que os rotarianos têm, tá? Seja na área profissional ou a experiência de vida, também é benéfico para os rotaractianos. Então, é uma união ganha-ganha, tá? Então, acho que nós devemos, sim, convidar, como já está fazendo, rotaractianos para falar no nosso clube e, futuramente, com as reuniões presenciais, convidar mais gente e também nós irmos no Rotaract, participarmos do encontro deles, das conferências, né, para aprendermos e nos reciclarmos, né? Esses jovens, eles são fenomenais e tem muita coisa que eles podem nos ensinar, né? E principalmente nessa área de informática, que eles dominam com uma facilidade tremenda. Então, parabéns, Ingrid, pela sua exposição até agora. Eu tenho certeza que você vai se sair muito bem nas questões que os companheiros aqui levantarem. Parabéns. Sim, obrigada. Uma coisa que eu falhei, né? Você vê, essa coisa de nervosismo quando a gente vai palestrar, ela às vezes some com as coisas que estão na cabeça da gente, né? Eu esqueci de falar que um dos pontos principais para eu conseguir o meu primeiro estágio
foi justamente o trabalho social. Isso é uma coisa importantíssima de eu ter falado. Eu esqueci lá no momento que eu deveria ter falado. Mas, enfim, vamos corrigir aqui retificar isso. Que lá, quando eu estava fazendo a entrevista, viram isso e falaram, mas você faz, né, e tal. Não conheciam Rotary, a pessoa que estava fazendo a entrevista não conhecia Rotary, e foi aí uma oportunidade. Depois a pessoa me falou, né, que viu, passou a conhecer, enfim, ver as esculturas, né, os monumentos que ficam nas portas das cidades e reconhecer, enfim, que é importante também que a gente eduque, né, quem está em volta da gente, já que a gente participa, que as pessoas que estão à nossa volta também saibam o significado, toda a importância que tem tanto o clube quanto a instituição como um todo. É isso, obrigada. Queria fazer esse concerto. Agora, nosso governador eleito, Cláudio Zinger. Boa noite a todas, boa noite a todos. Obrigado Boa pela noite. presença, Ingrid. Eu só queria complementar o comentário que fez o nosso companheiro Pedro Durão a respeito do que a gente chama de Elevate Rotary Act, quer dizer, a elevação do Rotaract ao nível do Rotary. Além desse acesso à verba, além da equiparação a um clube de Rotary, tem também a eliminação do limite superior de idade. Você hoje pode permanecer no Rotaract para além dos 30 anos. Você não precisa deixar o Rotaract obrigatoriamente como era antes. Então, isso tem gerado até um certo ciúme na gente, né, nos rotarianos. Os rotaractianos crescem, ficam adultos e maduros e podem permanecer no Rotaract sem serem obrigados a sair. Essa é uma modificação importante também. Obrigado. Agora o companheiro Denildo Soares, do Rotary Clube Nova Iguaçu. Por favor, abra o seu microfone. Opa, boa noite a todos. Boa noite. Parabenizar a Ingrid, a Patrícia, o Rotary Clube Nova Iguaçu Leste, porque essa juventude é que vai nos suceder. Eu sou um dos fundadores do Rotaract de Nova Iguaçu, participei há muitos anos nos Rotaract, fundando e participando. Só que eu vejo assim pouco rotaractiano participando dos nossos clubes, inclusive o do Rotary Nova Iguaçu. E aí era só para dar um alerta para os próximos governadores que incentivasse essa juventude, porque nós precisamos contar com esses jovens para daqui a bem pouco tempo. Quem vai dirigir os clubes do mundo são os mais jovens, os jovens atuais, atuantes. E a Ingrid, eu já participei de uma palestra com ela lá na CDL de Nova Iguaçu, e ela tem um potencial muito grande. É uma menina rotaractiana que nós devemos aproveitá-la no distrito, disseminar a juventude no nosso distrito. Eu já participo da juventude do Rotary. No meu clube, sempre eu trabalhei com a juventude, porque eu tenho uma experiência muito grande de trabalhar com jovens. Eu trabalhei no patronato de Nova Iguaçu, trabalhei na igreja de Nova Iguaçu, também tudo com jovens, e o meu clube me aproveitou. E, a partir daí, eu gosto de trabalhar com jovens, gosto de treinar. Por quê? Porque eu penso que o jovem será o nosso sucessor. Se a gente prepará-los bem, trazê-los para o nosso meio para conviver com os Rotaries, nós teremos bons sucessores, bem treinados, que conhecem o potencial do Rotary no mundo, e serão muito breve, mas a gente não vê o aproveitamento de rotaractianos nos clubes.
inclusive no meu, poucos entram, mas aí não casam, não sei de que forma que a gente poderia um dia sentar para descobrir. No meu clube tinha assim algumas críticas. Nós até uma vez, quando eu fui fundador do Rotaract, lá do Nova Iguaçu, a gente botava os garotos para trabalhar na mesma reunião nossa, num cantinho da nossa reunião, participando junto. Mas aquilo, eles têm uma liberdade maior, eles fazem aquelas algazarras de bater com a palma, bater com o pé, aquilo acabou criando uma animosidade entre Rotaract e Rotary, e aí a gente precisa sentar. Eu acho que daqui para frente, muito mais ainda, precisamos sentar e discutir como nós vamos encarar essa juventude, como nós vamos preparar essa juventude para que Rotary amanhã tenha sucesso. Que desde eu treinei jovens, todos eles estão bem-sucedidos, estão em seus escritórios de direito. Tem uma infinidade que já passou pelas nossas mãos no Rotary Clube Nova Iguaçu, mas eles vêm, passam assim 1 ano, 6 meses, poucos chegam a ser presidente do Rotary Nova Iguaçu, exemplo. Mas é muito, nós já tivemos muito envolvimento com a juventude no nosso clube, e a minha intenção seria encontrar essa juventude, encontrar os rotarianos que têm interesse, que gostam de tratar o jovem como sucessor, para que a gente sentasse e discutisse e encaminhasse formas de desenvolver esses jovens no nosso meio. Era isso que eu queria falar e incentivar, dar parabéns à Patrícia, que trata muito bem a Ingrid, e a Ingrid, que aprendeu tudo no nosso meio. Muito obrigado, Ingrid. Você fez uma belíssima palestra. A hora que você quiser participar do nosso clube, às sexta-feira, é só comparecer que a gente vai levar você a um próximo nível, tenho certeza. Muito obrigado. Obrigada, Denildo, pelas suas palavras. Agora, Patrícia, eu posso fazer um comentário sobre a fala do companheiro? Pois não, fale. Então, com o relato que ele estava falando, me lembrou uma experiência que, né, já que estamos nesse tema de palestra, eu vou trazer aqui mais uma fala, mais uma citação. Que o Rotaract não foi o único local onde eu já fiz trabalho social. Dentro da SPM existe um núcleo chamado SPM Social, que, enfim, muitas faculdades têm, né, um núcleo social, um núcleo empresarial, enfim, e aí eu escolhi justamente o social para atuar. Só que eu encontrei muitas barreiras, coisas que, vamos pôr aqui na perspectiva, né? Eu já era uma participante, uma integrante do Rotaract, e fui buscando mais uma frente de trabalho. Então, fui, né? Vi como é que era, como funcionava, né, o clube lá, e aconteceu que, assim, eu encontrei um local que tinha tantas barreiras, mas tantas barreiras, que você não pode fazer isso porque vai levar o nome da faculdade. Mas, assim, a gente estava, já tinha um projeto todo pronto, vamos dizer assim, fizemos um projeto que era para evitar que o jovem bebesse demais numa festa. Já tínhamos todos os fornecedores, tudo certinho, e eles falavam, não, vocês não podem fazer uma ação, porque a coordenadora, enfim, no momento não estava com muita cabeça para isso, enfim, tinha outras questões, sabe? Entendo que não é necessariamente culpa de ninguém, mas que eu não estava acostumada a ter barreiras, porque dentro do meu clube de Rotaract as coisas sempre foram assim,
Dá para fazer? Vamos fazer. Junta 2, 3 pessoas que estão livres no momento, aí depois passa o trabalho para mais 2 que estão livres em outro momento. O clube dá respaldo, outros clubes de Rotary, né, como Copacabana, como Rio Comprido e outros com os quais a gente já fez parceria, dão apoio, e aí uma ação sai, da forma como ela puder sair, mas ela sai. Então, assim, ponto aí para o Rotaract e para o Rotary que dão esse suporte para a gente, que tem uma ideia, que é botar a ideia para frente e ela sai. Então, essa questão de reavaliar, né, atuações, como o Denildo falou, eu já passei por isso, a gente vê isso com muita frequência, às vezes até dentro do nosso próprio clube, a gente vê isso, né? Avaliar ações, avaliar a nossa atuação, ver essas questões de embate, né, de idade, são coisas que acontecem, mas a gente, né, em alguns momentos a gente precisa atuar de forma mais séria, às vezes a gente pode, né, se abrir com os nossos companheiros, atuar, né, de forma mais jovem, de brincar e tal. Mas, enfim, a gente tem que realmente avaliar nossas atuações conforme o que a gente se propõe a fazer, né? Obrigada. Patrícia, eu vi que você está com a mão levantada, mas eu posso passar primeiro para o professor José de Oliveira e depois você fala? Então, professor José, por favor, abra o seu microfone. Bom, boa noite a todos. Prazer imenso estar aqui com vocês nessa noite, nessa reunião. A convite aí da Ingrid e também da presidente, da companheira da Atum. Eu queria fazer aqui, eu achei bem interessante a fala do companheiro Denildo, que já é um senhor que tem um pouco mais de 20 anos, né? E eu só tenho 21. É vezes 3, mas eu só tenho 21. Então, estamos aí próximos. Denildo, bem interessante a sua fala, mas eu tenho 2 anos e meio aproximadamente de Rotary. É bem pouco tempo, né? Eu conheço muito pouco de Rotary, mas eu tenho uma questão que eu gostaria de colocar para você, e aí a Ingrid talvez consiga também complementar. Eu tenho assistido algumas reuniões de Rotary e existe uma palavra que se utiliza muito em Rotary, que é os donos de Rotary, né? Então, essa sua fala é muito interessante e quando eu vim para a Rotary, eu vim com esse intuito. Eu não sou jovem, mas acho que uma das coisas que me leva a ter essa proximidade é que eu dou aula desde os 30 anos. Eu dei aula mais de 30 anos em universidade, ou seja, para jovens o tempo inteiro, né? Sempre dos 17 anos em diante, 17, 18. E eu sempre achei essa convivência muito interessante, muito boa, muito construtiva, né? Mas a gente, hoje, eu sinto, isso é um sentimento meu, que talvez você, Denildo, possa depois dizer alguma coisa, e a Ingrid também talvez consiga acrescentar. O que eu sinto de Rotary hoje é que existem aqueles tais donos de Rotary, que são as pessoas que têm 20 vezes 2, vezes 3, vezes 4, né? E essas pessoas, elas, diferentemente de você, Denildo, colocam uma série de obstáculos para que os jovens consigam atuar e consigam fazer o seu trabalho, né? O que você, Denildo, pode dizer sobre isso? Se você já tem uma experiência semelhante, pode dizer alguma coisa? E como é que a Ingrid, como é que você, Ingrid, certamente você já deve ter passado por alguma situação semelhante a essa,
qual é o caminho, né? Se é que existe uma receita, não sei nem se tem já uma receita, se tem alguma proposta, mas qual é o caminho para a gente conseguir ultrapassar por esses donos de clubes e trazer essa proposta da qual o Denildo falou, da qual a Ingrid veio trazer aqui para a gente, que eu acho assim, extremamente valiosa, e eu acho que precisaríamos ter isso, né? Temos aí o nosso companheiro Cláudio, o nosso futuro governador, que também, né? Como é que a gente trabalha isso? Esse é um problema que, sinceramente, eu, José de Oliveira, senti na pele no meu clube, né? Especificamente no meu clube. É muito difícil você fazer qualquer coisa porque os donos de clube não te permitem, porque você tem que estar... E aí eu já ouvi, inclusive, o seguinte termo, né? O Rotary é presidencialista, quem manda aqui é o presidente, ou algo do gênero, entendeu? Então, isso é muito triste, isso acaba levando as pessoas que entram em Rotary, como é o meu caso, a, de repente, acharem que, mas Rotary é isso? Como é que funciona? O que vocês têm a dizer? Joguei aí uma bomba, né, para o Denildo, para o companheiro Cláudio, para a companheira Ingrid, né, cada um na sua posição, e se cada um pudesse falar um pouquinho sobre isso, eu acho que iria engrandecer demais essa noite e a palestra da Ingrid. Muito obrigado. Desculpe me prolongar aí, mas eu achei que valia a pena nós falarmos um pouco sobre isso. Obrigado. Isso. Então, esse tipo de situação, eu já ouvi relatos, mas eu nunca realmente vivi uma situação assim. Com os clubes com os quais eu já trabalhei, eu nunca enfrentei esse tipo de problema. Mas, assim, é realmente complicado, porque te impossibilita, né, uma série de atuações que você poderia realizar, prende potencial, né? Eu acho, enfim, acho complicado. Que isso se aproxima muito da situação que eu relatei antes, de um clube, né, que no caso era uma célula dentro de uma faculdade, que ele te impossibilita de passar, né, de que o trabalho seja desenvolvido, porque realmente existe um portão trancado que não vai deixar nada sair, a não ser que esteja, né, ali sob medida, na prova ali da pessoa que está no fim do funil. Mas, enfim, é uma situação que precisa ser contornada. De alguma forma, reavaliar, né, onde a sua atuação, o que você pode, para onde você pode ir. Hoje em dia a gente tem tantas oportunidades de você atuar com um clube à distância, por exemplo, que esse potencial não precisa ficar travado. Então, agora eu passo a minha palavra para o Denildo, se ele tiver algo a adicionar. Vou falar para o meu amigo e companheiro Zé de Oliveira que as barreiras a gente encontra durante a vida inteira. Eu já estou caminhando para 80 anos. Eu entrei no Rotary em 1988. As primeiras barreiras que eu encontrei, porque eu já trouxe jovens da igreja para fazer parte do clube que eu estava fundando, dentro do meu clube, e trouxe o clube de jovens para dentro do meu clube. Foi uma das primeiras barreiras. Porque esses garotos fazem muita bagunça, que esses garotos fazem muita arruaça. Fui barrado, em 1988. Mas eu não desisti, porque o potencial de cada um é de resistir, de resiliar. A gente não pode deixar para lá. Hoje, tantos anos atrás, que eu passei e passa-se
isso em todos os clubes, conforme foi relatado, mas a gente tem que perseverar. Que eu tenha salvado um que é advogado hoje, que eu tenha salvado um que é médico hoje, eu me sinto gratificado. Importante é resistir, perseverar e continuar pregando que a juventude é a nossa salvação, é a nossa continuação. Esse é o papel que eu prego, é que o jovem é a nossa continuação, é a minha continuação, é o que ele vai fazer na frente. Eu não me importo, importa que eu preguei para ele que ele é uma continuação daquilo que eu penso e daquilo que eu prego. O bem-querer, a humanidade, o humanismo, o trabalho. É essa a minha pregação para o jovem. Desde o início, viu, companheiros? Eu tenho eu tenho feito um esforço muito grande para atrair o rotaractiano para dentro da gestão do Rotary. Eu propus que eles fossem componentes das várias comissões distritais e agora das comissões regionais. A gente hoje tem diretorias regionais, né, pelo distrito inteiro, nós em número de 5. E eu não estou fazendo nenhuma crítica, mas eu estou constatando uma realidade. Dos 26 Rotaract Clubes que a gente tem no distrito, eu só tenho indicação até agora de 11 presidentes. Está faltando mais da metade dos presidentes serem indicados pelos clubes. Por que eu preciso saber disso? Por que eu sei disso? Porque eu convidei o nosso RDR, o Jader Machado, a gente constituir grupos de e-mail com todos os presidentes eleitos dos Rotaract Clubes e também um grupo de WhatsApp para que a gente pudesse trocar mensagens e tudo mais. E eles foram convidados a participar do PETS. Nós temos o PETS esse ano dividido em duas sessões, o PETS 1 e o PETS 2, cada um deles com 5 assuntos. A gente já realizou o PETS 1 e, para minha surpresa e desagrado, só 3 ou 4 presidentes eleitos do Rotaract participaram. E eu vou ver agora, a gente não tem mais indicações do que somente os 11. E eles estão convidados também para o PETS 2, que vai acontecer no próximo sábado. Então, a gente está tentando atraí-lo da maneira mais convincente possível, quer dizer, dando a eles o mesmo treinamento que um presidente de um Rotary Club está recebendo. Não há nenhuma distinção. E eu não estou vendo a adesão deles, e isso me deixa muito triste. Acabei de mandar, enquanto a gente estava aqui nessa reunião, falando de Rotaract, as ideias começaram a borbulhar na minha cabeça, e eu, paralelamente, eu dedilhei aqui uma mensagem para o RDR, o Jader Machado, que é uma ótima pessoa, dedicada, mas ele está enfrentando também uma dificuldade enorme de atrair os presidentes indicados para dentro do... Eu não sei se eles já foram indicados e não querem participar do grupo, ou se não foram indicados. Mas, quer dizer, isso que a gente está conversando aqui, na verdade, é como a gente brinca, né? É uma faca de 2 legumes, né? É uma faca de 2 gumes, não, é uma faca de 2 legumes, né? Porque, assim como a gente quer atraí-los para o nosso meio, para o nosso convívio, para a nossa capacitação, eles também têm que querer, né? A gente não pode sair com um martelo na cabeça deles, obrigando eles a participar de nada. A gente faz o convite, a gente insiste, a gente manda os convites, manda o material todo de treinamento e a gente não vê a participação deles. Então, até peço à Ingrid, se puder me ajudar, acho até o próprio clube da Ingrid ainda não indicou o presidente para o período 21-22. Me corrija se eu estou errado, Ingrid. O presidente do Rotaract Nova Iguaçu Leste já foi indicado, sim. Mas não me chegou ao conhecimento. Como é o nome dele? Ou dela? Andresa Fagundes. Já foi encaminhado para o distrito, sim. Pois é, eu não tenho aqui na minha lista, para você ver. Bom, tudo bem, é bom que tenha sido indicada, mas é mal que não tenha chegado ao nosso conhecimento, porque ela não está recebendo Mas é isso, gente. Mais do que isso, não tenho o que dizer nesse momento, a não ser dizer que a gente está tentando, quer dizer, é o melhor de mim. Mais do que isso, eu não sei fazer. Se vocês tiverem alguma sugestão para me dar, eu sou mais do que aberto a ouvir as suas sugestões, para a gente conseguir fazer essa união que a gente tanto fala há tantos anos e não consegue, né? Governador, posso só dizer algo? Por favor. Eu acredito
sei, talvez seja. Mas eu acredito que uma das coisas que possa estar acontecendo nesse momento é o fato de que, vamos dizer, até então, o Rotaract não participava dessas atividades, né? E infelizmente, o que a gente percebe, de modo geral, é que a comunicação tem sido bastante truncada, e especialmente por esses tais donos de clubes e etc., né? Isso tem sido bastante truncado. Tá? Não sei se você tem esse conhecimento, mas é o que eu vejo, é o que eu percebo. Existe muita informação que, agora mesmo, esse curso de inclusão digital que nós estamos oferecendo aí com o Copacabana, nós fizemos uma divulgação maciça ok, a gente tem mais de 100 pessoas participando, eu acho que é um volume razoável de pessoas, mas o nosso distrito tem quantos sócios? Quantas pessoas realmente têm necessidade, hoje, diante da pandemia, tem necessidade de aprender um pouco mais de informática, um pouco mais de comunicação, desse tipo de comunicação que a gente hoje é vital, praticamente, né? Então, é o que eu percebo, é o que eu sinto, que a comunicação ela tem sido truncada muito, e posso estar errado, mas eu atribuo muito a essa questão dos donos de clube. Recebe informação, fica para ele, não passa para ninguém, porque, sei lá, quais são os interesses ou quais são as finalidades. Isso eu não consigo descrever. Companheiro, se você me permite, sim. Foi por isso exatamente, para não passar pelos donos de clube, né? Eu não estou querendo nem repetir essa palavra, que eu não gosto. Nem eu. É porque eu procurei fazer um grupo, eu pedi ao Jader Machado que eu compusesse o grupo. Eu não queria que eles fizessem um grupo e me convidassem. Não, eu queria compor o grupo para, com isso, demonstrar o meu real interesse em estar perto deles. Eu montaria um grupo dos presidentes eleitos dos Rotaract Clube do distrito. Eu, como eu estou lhe falando, quer dizer, agora o companheiro Harrison me disse que existe uma companheira que já foi indicada e não me chegou ao conhecimento. Quer dizer, ela não está incluída nos grupos, ela não foi convidada para participar do PETS, não sei se ela já tinha sido indicada antes de 27 de março, mas agora, dia 10 de abril, a gente tem a segunda sessão. Então, se ela me for indicada, ela receberá o material e vai poder se preparar melhor para exercer a presidência do clube. Ô, Cláudio, boa noite. Boa noite a todos. Um minuto, olha, por favor, tem uma lista de... Desculpe, Harrison, mas o problema é que tem outras pessoas querendo falar também. Então... Não, mas é que eu citei o nome... tá, tudo bem. Então ele fala, e depois. Por favor, Pois não. Por favor, Harrison. Pode falar, Harrison. Os presidentes de Rotaract, Interact e Kids já foram indicados para o distrito, com certeza, antes de 27/3. Aí, infelizmente, eu não sei o que pode ter ocorrido na comunicação do seu staff com você, que não te chegou essa informação. Perfeito? Você fala, obrigado pela palavra. Quando foi informado ao distrito, é exatamente aqui figura do distrito que essa indicação foi feita. Porque, como eu estou lhe falando, o meu contato com o Rotaract, por enquanto, é o RDR. Eu ainda não consegui estabelecer contato direto, por essas razões que eu acabei de expor. No momento que eu conseguir estabelecer contato direto, eu não vou deixar o RDR de lado, de forma alguma, nem os RDAs. A minha intenção não é passar por cima de ninguém, mas eu quero ganhar acesso direto a eles, exatamente para fluidificar essa comunicação, para evitar essas coisas de dono de clube, que alguém mencionou aqui antes. Eu queria contato direto com eles. É por isso que eu formei já, o grupo está formado, é só questão de aderi-los à medida que eles sejam indicados. Bom, eu creio que o fórum não seja esse para discussão, até desculpa, Cleonice, mas as indicações foram feitas nos padrões exigidos pelo Rotary, pelos caminhos, pelas vias normais. É o que eu disse, se não chegou até você, infelizmente foi algum problema de comunicação que houve aí. Então a gente posteriormente fala sobre isso. Tá bom? Obrigado, Cleonice. Obrigado, segue aí, por favor. Obrigado. Desculpe essa discussão paralela, Cleonice. Nada. Eu, por exemplo, quem é o próximo RDR, o Cláudio? É o companheiro Jader Machado. Tá, e o clube, né? Porque
Eu, por exemplo, meu grande sonho era ter um Rotaract no Copacabana. Eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer isso alguma hora. E já pedi ajuda, inclusive, à Ingrid para isso, entendeu? Agora eu vou passar a palavra para a companheira Patrícia, que está aguardando, depois para a Ciomara e, por último, Claudino. Boa noite, companheiros. Bom, enfim, eu gostaria de iniciar minha fala puxando um fio da fala da Ingrid lá no início, aonde faltou a ela um detalhe que eu não me sentiria à vontade de não deixar de citar aqui. Quando ela falou sobre um projeto que foi desenvolvido com Copacabana, que envolvia oportunidades de emprego, foi um projeto chamado Nuvens de Currículos. E o companheiro que apoiou esse projeto, ele está aqui na sala, que é o Paul Popularion. Ele fez parte desse projeto na APAR, e aí eu não vou realmente lembrar o nome do jovem, porque era uma comunicação do Rotaract direto com um jovem que, na ocasião, era o responsável pelo projeto na APAR, mas eu vou tentar resumir. Esse projeto, ele resumia a oportunidade vinda de empresas, e o projeto em si era o desenvolvimento de um banco de dados, para que outros jovens tivessem a oportunidade de passar por um pente fino, que seria desenvolvido dentro da APAR. Então, assim, quando eu vejo, independente de Ingrid ser minha filha, mas quando eu vejo as carinhas de Rotaract numa sala como essa, e eu estou muito orgulhosa, por exemplo, de ver o Rubens, que hoje está aniversariando, mas está aqui com a gente, se dedicando a assistir a essa reunião, eu não posso deixar passar em branco o sentimento que o Denildo falou, que é aquela sensação de dever cumprido. Então, companheiro, eu entendo perfeitamente do que você está falando. Nós podemos ter 10, 15, 20, 30, 50 Rotaracts e metade, 70%, não responder aos nossos desejos, aos nossos sonhos. Mas quando é passado um tempo e você percebe o que você conseguiu pescar naquele laguinho, né? E aí eu estou falando não só de ética, mas eu estou falando de jovens que conseguem enxergar um futuro melhor na frente dele, ter a capacidade de sonhar, porque isso foi usurpado da nossa juventude completamente. Eles têm uma dificuldade absurda de sonhar. Nós sonhávamos com uma empresa com nome para que nós pudéssemos fazer parte de um time. Esse é o sonho dourado de muitas gerações. Essa juventude sonha em empreender num país que não está assim lá tão bacana para você ser o guerreiro empreendedor dentro dele. E ainda assim você precisa fomentar esses sonhos para aqueles que têm, de fato, perfil empreendedor. Quando eu escuto o José Oliveira falar sobre os donos de clubes, José, meu querido, realmente nós demos uma sorte tremenda, não só de conseguir reunir jovens absurdamente diferentes entre eles, porque o Rotaract de Nova Iguaçu Leste quis Deus que fosse assim, porque eles não têm quase nada em comum entre eles. O que eles tinham em comum era a vontade de fazer alguma coisa no social. E aí eu tenho aqui companheiros do meu clube que não me deixam mentir. Esse é o traço do jovem do leste. Só que eles também estão ganhando idade. Só que eles também estão passando pela pandemia. E eles também não estão sendo funcionais como sempre foram. Então, não existe uma receita mágica para que a gente fique funcional o tempo inteiro. E nem sempre, no nosso caso, nós não tínhamos. Eu também não senti, como a Ingrid, o efeito do dono de um clube. Nós caímos numa terra muito fértil de companheiros, não só do nosso clube, mas de clubes irmãos, né? Até padrinho, como é o caso do clube do Denilton, que mesmo sem conhecer a gente, cruzou o braço e falou assim, vamos ver até onde vai. E aí quando a coisa, né, Denilton? Quando a coisa começou a deslanchar, eles esticaram a mão e falaram, então agora vamos fazer junto. Então, assim, o que se equivale de alguma ajuda, José, as poucas vezes que nós tínhamos algum problema de filtrar, de inibir uma ação nossa, a gente era raçudo, a gente fazia com o clube do lado. E isso a gente aprendeu a beça com o nosso clube padrinho.
Eu estou com uma ideia aqui, mas eu estou sem braço. Eu posso entregar a minha ideia para você? Você tem braço para me ajudar a realizar? Então, eu acho que uma das magias de Rotary é a barreira quem cria somos nós, companheiros. Nós é que criamos. Com essa ferramenta que nós estamos aqui, a gente só não realiza se não quiser. A gente sabe que tem limitações, a pandemia cria essas limitações, a gente fisicamente não consegue fazer muita coisa, mas vejam só, quando que eu ia imaginar que a minha filha estaria presente aqui representando o clube dela, que falaria de um clube que eu estaria com o Paul Popularion ouvindo as nossas falas agora. Probabilidade, ó, pequenininha. Então, assim, a minha fala está em cima dessa questão. Eu sempre sou pró-juventude, sim, com muito zelo e cuidado, com muito respeito, né? E acompanhando ali do lado, porque eu sou chata mesmo, todo mundo sabe disso, né? Mas vovó também diz que pede galinha no mata-pinto, então a gente tem que cuidar do nosso parque, as regras da casa são essas, aceitem se vocês acharem que essa é a sua família rotariana, e aí a gente segue junto com quem gosta de brincar igual, como dizem, né? A gente tem muita coisa para realizar e a gente não consegue fazer isso sozinho, era isso que eu gostaria de dizer. Cleonice, obrigada, querida. Obrigado, Patrícia. Gostei muito da sua fala. Muito legal. E só uma coisinha, só para complementar, Cleonice. Eu acho que quando a gente entra em Rotary, esse espírito, eu estou aprendendo isso agora, já estou conversando com algumas pessoas para ver o que fazer, como, mas eu não sei, a gente entra em Rotary, pelo menos eu entrei em Rotary pensando naquela questão que antigamente a gente, vou casar para sempre, né? E foi com esse intuito que eu entrei em Rotary. E aí hoje eu vejo essa questão que você falou, que é importantíssima, quer dizer, não dá aqui, vou para lá, né? Eu acho que é bem, eu já estou quase convencido disso, já estou me doutrinando, porque quando eu vim para a Rotary, eu vim com outra ideia, com outra cabeça, com outra formação, talvez por isso eu tenha encontrado esse obstáculo que me colocou num determinado momento, assim, numa situação de indecisão, que é a que eu estou nesse momento. Mas eu chego lá, se Deus quiser. Obrigado. Sim, eu estou falando que foi uma grata satisfação poder trabalhar com Nova Iguaçu Leste, o Rotaract, entendeu? E as ações que nós fizemos e que eu sempre passei para o clube. Aquela campanha que a Ingrid falou também, foi realizada na semana do trânsito para justamente alertar sobre... Foi Maio Amarelo, não foi isso, Patrícia? Que nós fizemos em parceria. Foi, então, sim. E os jovens ajudaram. Na época também das Olimpíadas, o clube deve lembrar que, junto com o Popularion, naquela barraca, naquele... não é barraca, naquele... Esqueci o nome que dá, aqueles da praia. Quiosque da praia, exatamente, que nós fizemos para divulgar Rotary, entendeu? Então, e eu sei que alguma hora eu vou conseguir criar um Rotaract e que se junte a nós do Copacabana. Agora, que existe muita dificuldade do entendimento. Realmente, as nossas reuniões são reuniões, às vezes, chatas e que o jovem não está a fim de ouvir aquilo ali. Então, é complicado por aí. Eu vou passar a palavra agora para a companheira Ciomara. Boa noite a todos. Eu sou presidente do Rotary Clube Caçapava Jequitibá. Aqui no meu clube nós temos o Rotaract e o Interact. Então, quando eu fui fazer meu plano de ação, os meus projetos eram todos com o Rotaract e Interact. Eu queria eles envolvidos juntamente comigo. Eles iriam ser nossos parceiros, não nossos empregados, que às vezes a gente vê algum clube que usa só o jovem para ele ser o empregado no dia de festa. Eles iam ser nossos parceiros. Mas, infelizmente, veio a pandemia. E com a pandemia, o meu clube, 80% é grupo de risco. Então, nós ficamos sem fazer projetos.
Então, nós fomos parceiro deles. Eles começaram a fazer projetos, o Rotaract, o Interact, e a gente acabou sendo parceiro deles. Então, eu vejo que o Rotary ele tem que investir bastante no Rotaract, o Interact. O próximo presidente do meu clube, ele vem do Rotaract. O Cláudio vai ter aí um presidente maravilhoso, que é o Tiago, e após o Tiago vai ser o Rodolfo, que ele ainda continua no Rotaract. Ele tem dupla associação, ele não quer sair do Rotaract. Então, eu vejo que o futuro nosso é os jovens mesmo, mas, como a Patrícia falou, os jovens, eles gostam assim, de estar assim, atuando presencial. Então, eu vejo que reunião virtual não é com eles. Enquanto o Cláudio falou que tinha poucos presidentes já que tinha sido enviado, eu já fui perguntar aqui para o meu, né? Já elegeu? Não. Não, porque nós não estamos fazendo reunião presencial, virtual, tá? Eu falei, olha, vai fazer essa eleição urgente, porque o governador está aqui cobrando que vocês não enviaram até agora. Então, se a gente não pegar no pé deles, eles ficam meio assim, né? Devagar. Mas, para trabalhar, eles são ótimos. Outra coisa, José, é aquilo que a gente já conversou, não desista, porque a gente vai encontrar isso em tudo quanto é lugar. Eu não vou falar para você que no meu eu não encontrei isso, entendeu? Só que eu já falei para você qual vai ser a minha posição a partir de julho. Eu acho assim que hoje em dia existe clube no Brasil inteiro, como existe fora do Brasil. Existe associação, o associado passaporte, que nós podemos morar num lugar e ser só associado de outro clube, de outra cidade. Então, não desista do seu projeto, que é de ajudar, que é de servir, que eu acho que isso é maior do que qualquer dono de clube que você vai encontrar por aí. Eu acho que o nosso trabalho e o que você vem fazendo com as pessoas para o distrito, dando essas aulas que você dá, é muito maior do que tudo isso que você está passando. Eu já passei por isso também e nem por isso eu desisti e vou desistir, tá bom? E parabéns, Ingrid. Foi sensacional a sua palestra. Muito obrigada. E agora, por último, o nosso companheiro Claudino, meu irmão, nosso GA. Então, eu também gostaria de ouvir você agora, Claudino. Olha aqui, eu sou associado do Rotary há 46 anos. Eu devo ser dono de um clube, mas não sei. Não, que isso. Eu nunca disse qual era o clube que era a minha propriedade. Então, a verdade é o seguinte, é que eu já vi esse distrito nosso, o distrito, o 4.570, quando era 457, depois virou 4.570, antes de ser 4.571, 4.570, com mais de 2.000 associados. Agora, nós, dois distritos juntos, não temos os 2.000 associados. Estamos com 1.800, qualquer coisa. Quer dizer, o problema de ter associado novo não é do Rotaract. É do Rotaract e é também do Rotary. É um problema maior. Tá? Hoje em dia, as formas de aglutinação das pessoas para fazer filantropia, para fazer prestação de serviço, estão mudando muito. Existe um monte de ONGs hoje em dia que estão fazendo, entre aspas, concorrência para a gente. Então, a gente tem que levar em conta tudo isso. Agora, eu, ao longo dessa caminhada toda, por isso que eu perguntei para ele qual era o colégio, qual era a faculdade, eu observei isso e eu ouvi aqueles donos de clube na época que diziam para mim assim, não, o sucesso de Rotaract está vinculado a uma instituição educacional. Se você tiver um professor, ou um diretor, ou um dono de colégio, qualquer coisa desse tipo, é a receita para o sucesso, que ele vai arrebanhar a meninada, a rapaziada, e vai ter sucesso. Hoje em dia, eu estou vendo que não. Esse exemplo de vocês aí em Nova Iguaçu não está vinculado a nada. Você vê que umas coisas estão mudando. Entendeu? Então, nós temos que... A coisa é dinâmica. Então, nós temos que levar em conta isso. Que, hoje em dia, as dificuldades são muito maiores do que no passado para nós termos um sucesso, para
para abrir e manter a Rotaract ou mesmo Clube de Rotary. É isso que eu queria falar. Obrigado. Ai, Claudino, eu posso acertar? Posso pegar um pedacinho da tua fala, que eu não vou aguentar? Pode. Você falou tudo. Você tem uma instituição para atrair o jovem? Perfeito. Vamos para as igrejas, vamos para as faculdades. Tem jovem para chuchu lá. Mas a questão é a retenção. Atrair, fazer um grande evento, ótimo. A gente já sabe o nicho onde pescar essa turma. A questão é que a gente precisa de ter aquele rotariano dentro do seu clube com o coração batendo lá no meio onde essa juventude habita. Um professor, né, de faculdade ou um empresário que curta dar oportunidades e cavar oportunidade de estágio para essa turma. A gente precisa entender que a gente tem que atender a demanda juvenil. Esse é o ponto, esse elo não fecha, entendeu? Esse aqui, sabe, não dá liga. Toda vez que quando chega nesse ponto, a gente quer o tempo deles. Mas e a mão que vai e a mão que vem? Funciona com eles também, assim como funciona conosco. Então, você está perfeito. O nicho está certinho. A gente só precisa trabalhar um pouquinho mais para reter rotariano e rotarante. Nós tínhamos um companheiro, Jacó Stenberg, era um companheiro já falecido, que ele mantinha uma organização de excelentes. Como era a história? Era só primeiro aluno de classe que ele juntava naquela organização e patrocinava e dava bolsa para aquelas pessoas. Eu falava assim, pô, que cabeça, como é que o cara imaginou uma coisa dessa? Coisa desse tipo nós tivemos aqui no Copacabana. Mas, eu acho que o Zé de Oliveira botou o dedo na ferida. Acho que nós temos que mexer. Temos que nos mexer, não podemos nos acomodar. Essa aqui é a realidade. Verdade, companheiro. Concordo contigo. Eu só queria complementar, presidente Cleonice. Claro. Sem querer atrapalhar a reunião. Não, de jeito nenhum. Ao contrário da tendência do Rotary em diminuir o seu quadro associativo, o Rotaract vem crescendo o seu quadro associativo. Aleluia. Então, é isso aí. Historicamente, a nossa curva baixa e a curva deles cresce. Então, a gente tem muito que aprender com eles. Como é que faz isso? Não, mas é sério. Eu estou falando Com sério. certeza. Inclusive, desde que entrei em Rotary, junto com o Samuel, participei sempre estivemos juntos com a juventude. Foi no Rotary, quando nós morávamos na Tijuca, que nós participávamos do Rotaract Tijuca, e mesmo quando viemos morar na Zona Sul, ainda fomos a algumas reuniões deles. Mas o próprio Rotaract Tijuca foi eu acho que é um dos clubes que nem existe mais, eu nunca mais ouvi falar, porque os clubes padrinhos se desinteressaram. Isso é outra coisa que eu acho que foi o que a Patrícia falou. Tem que o clube apoiar. Não adianta só dizer que é padrinho, que tem que ir lá, não comparecer, não apoiar o jovem. Eu sei disso, por ter frequentado isso. E, no caso de tentar fundar um Rotaract Copacabana, talvez com o nosso companheiro Luiz Strauss tem vontade de colocar o sobrinho, eu já conversei com a Ingrid sobre isso. Também, outro dia, através da nosso Face, uma moça que está morando no Rio agora e passou alguns meses no Rotaract de João Pessoa, né, Ingrid? Ela tem vontade de fundar um Rotaract aqui. Agora, é preciso mais mãos para ajudar a fazer isso. Talvez netos dos companheiros que queiram participar, mas não de uma reunião nossa com os assuntos que realmente... Mas nós podemos arranjar alguma forma, principalmente agora numa reunião virtual, de patrociná-los de alguma forma. Então, eu acho que isso tudo que foi falado aqui é para ser refletido, e ainda mais quando nós vamos ter o governador Cláudio Zinger, que está interessado em acolher essa juventude. Você está de parabéns, Cláudio, entendeu? E conte comigo para o que você quiser que eu puder ajudar nessa parte de juventude. Tá? Obrigado, agradeço muito. Alguém mais deseja fazer alguma... Eu posso complementar só um pedacinho mais?
Eu gostaria, Cléo. Porque a nossa reunião quase já passou do horário de terminar. Pode sim, Denil. Tudo bem. É porque eu, no Nova Iguaçu, com quase 40 anos de rotariano, a gente fez muita coisa para reter esses jovens. Nós fazíamos jogo de futebol, torneio de futebol, passarela, montávamos a passarela, as jovens vinham, desfilavam o Rosalém ou outros, emprestavam a roupa, as jovens desfilavam. Aquilo tudo incentiva o jovem a vir para o nosso meio, quando a gente dá alguma coisa em troca. Tá? Nós fizemos N eventos para rever uma infinidade boa de rotação. Olha que saíram muitos, advogado, médico e esses de informática, mas tem uma gama boa que se reunir eles, dá uma bela quantidade. Mas é trabalho, é preciso que a gente se dedique a dar o nosso trabalho para isso. Ir no Rosalém, ir no filho do Rosalém, pedir a roupa emprestada para o desfile, ele vem, empresta a roupa. Vai no outro que faz a bermudinha, ele traz aquela sacola de bermuda para as meninas desfilar. Tanto representa a loja, representa a moda do cara, como as crianças ficam satisfeitas de desfilar. Isso nós fizemos muito e fazemos, e vamos fazer se precisar. Eu não tenho o medo nem cisma de não fazer. O importante é que a gente dê alguma coisa. Hoje não. A vida é assim. É dando, assim diz a oração de São Francisco, é você dando que você vai receber esses garotos no seu clube. Você tem que dar alguma coisa. Você tem que dar um diploma, você tem que dar um evento, você tem que dar um troféu na hora que o clube vence. Várias maneiras. Eu estou disposto a ensinar a qualquer um, porque eu acho que no meu clube, até hoje, eu trato da juventude, com quase 40 anos de clube. Eu trabalhei com Marcos Sérgio Vale, do Rotary, na governadoria. Nem me lembro quem era o governador. Eu aprendi com o Sérgio Vale, que tinha uma transportadora em Jacarepaguá, parece, que eu tive com ele vários eventos com jovens, e com ele eu colhi muita coisa. Não sei nem se ele ainda está no nosso distrito, o Sérgio Vale. Então, a gente dá alguma coisa para essa juventude, é dar um troféu, é dar um diploma, é dar um evento, é levar para um restaurante e alugar um cantinho para eles fazerem um aniversário. A gente chama o jovem de várias maneiras. Se a gente sentar para colocar a listagem, vai fazer uma página, 2 páginas. Eu me proponho a ajudar qualquer clube, qualquer governador. Eu trabalhei com o Antônio Coutinho, trabalhei com Parente, eu trabalhei com todos eles na base da juventude. E trabalhamos muito bem, graças a Deus. Obrigado. Nada, obrigada a você. Eu quero agradecer a Ingrid pela excelente palestra que provocou esse debate tão bom para a nossa reflexão, nós rotarianos, e de informar que o seu certificado de agradecimento será enviado posteriormente. Então, agradecendo a presença dos companheiros aqui presentes, que depois que eu falei os primeiros ainda entraram mais, eu quero agradecer, no nome da companheira Dulcineia Penelope, do Rotary Clube São José dos Campos Satélite, a presença de todos os rotarianos aqui. No nome do Rubem Vieira, que é o presidente do Rotaract Nova Iguaçu Leste, a presença de rotaractianos e de outros jovens que foram convidados pela Ingrid, a Daiane Varela, o Felipe Henry e talvez Célia Ruth Leal, tá? E no nome do nosso governador Pedro Durão, a presença dos governadores dele e do Cláudio Zinger. E também a presença dos 2 governadores assistentes, o Davi Ferreira e o Claudino Nóbrega. Solicito que uma salva de palmas para o Pavilhão Nacional e dou por encerrada a 30ª reunião rotária do atual período.